Shalom, shalom. Nós vamos ler Esdras, de 7 a 10, e Salmos de 118, de 1 a 14. Vamos iniciar, então. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata, o ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente oferecerem ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereais e de bebida e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entrega ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que forem confiados a você para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Até 3,5 toneladas de prata, com tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris
de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir imposto, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça e a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanhar. Esdras 8. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson, aos descendentes de Tamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Artus, dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens, dos descendentes de Paate, Moabe, Ilionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatur, Secanias, filho de Jaziel, e com eles 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com eles 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com eles 70 homens. E dando-nos dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Mical, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com eles 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifpelete, Jeiel e Sefmanias, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni junto ao canal que corre para Aavá,
Acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita, por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, quem eram homens e sábios. Eu os enviei a líderes e o líder de Casipia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Casífia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus, como a bondosa mão de Deus estava sobre nós. Ele nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhes pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que abandonaram. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serabias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata, de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Guarde-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor e em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos
protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro, os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado, pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território, a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Capítulo 9. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei, estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgado, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro, seu santuário. E dessa maneira, nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, o nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio
dos teus servos, os profetas, quando dissestes: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem dos bons produtos da terra e deixem-a para os seus filhos como herança eterna. E depois de tudo o que nos aconteceu, por causa das mãos de nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente, ou brevemente ou sobrevivente algum. O Senhor, Deus de Israel, tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver um remanescente aqui. Estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante de nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daquele que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiamos. O apoiaremos, tenha coragem e a mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasabe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se, então, uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham
se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se, povos vizinhos, e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz, mas há muita gente aqui e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram, que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois de que cada homem de nossas cidades que se casou com mulheres estrangeiras venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus, por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão, e o levita Sebetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. Os sacerdotes Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de família, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 7º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do 1º mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes do sacerdote, esses foram os que casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, eles apartaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Hanani e Zebadias, dentre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Pazur, Elionai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleazar. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaía, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliazibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim. Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Jatur, Elionai, Eliasabe e Matanias. Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai,
Joanã, Hananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque e Adaías. Jazube, Seael e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quilai, Benaia, Maacéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Rassum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sassai, Sarai, Azariel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebna, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tiveram se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Amém. Agora vamos para Salmos 118, de 1 a 14. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. O que teme o Senhor, diga, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por trás, por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram, como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Que palavra, meu Deus. Semana nós estamos sendo impactados através da vida de Esdras. Quem era Esdras, gente? Esdras era um sacerdote, um intercessor ali, oficial de Deus, não um profeta, né? E ali ele tem essa incumbência de liderar esse grupo, né, o segundo grupo, na verdade, em rumo a Jerusalém. Né? E aí acontece algumas coisas, né? Ele faz todo um preparativo, né, de ouro, de prata, né, para levar novamente ao templo. E aí ele é pego numa situação onde os sacerdotes, os líderes, né, os levitas ali, eles se contaminam com mulheres estrangeiras.
Nessa manhã, nessa porção, Deus quer trazer uma breve reflexão, tá? Que é algo muito forte através da vida de Esdras, tá? Porque nós precisamos entender que todos nós precisamos ser intercessores, né? Nós precisamos estar diante do Pai, do Eterno, né? Com o coração contrito, quebrantado diante do nosso Deus. E nessa manhã, através da vida de Esdras, nós vamos entender que o arrependimento, nós vamos anotando, o arrependimento, ele vai trazer unidade e abrir portas para o relacionamento saudável. Deus. Então, a palavra de Deus fala, enquanto ele orava, Êxodo 10, chama a atenção, né? Foi os primeiros versículos, enquanto Êxodo estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus. Uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. Então, aqui já é uma ação poderosa que está acontecendo. Né? E eles choravam amargamente. Então, os famílias, filhos de El, os descendentes, e, e né, nós somos infiéis ao nosso Deus. Entendeu? Então, apesar disso, a esperança para Israel, a gente vê que diz, enquanto Esdras estava orando, confessando a Deus o pecado. Mas a gente vai parar para pensar que Esdras estava levando ali nas costas, gente, ó, o pecado de todos, a receber restauração. Enquanto estava orando, não se trata aqui de, de uma oração, né, de persuasão, de ação bonita, de uma eloquência, né, mas sim de uma humilhação. Humilhação. E isso é o que o Espírito faz através do nosso. Ele produz esse tipo de arrependimento. Ou seja, através da vida de Esdras, nessa manhã nós vamos entender que o arrependimento, ele já restauração. Restauração. E isso é uma das grandes evidências que a igreja de Cristo pode vivenciar o quê, apóstolo? Avivamento. Nós temos pedido a Deus a manifestação do avivamento. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos ter uma vida igual a vida de Esdras. E Esdras está nos ensinando nessa manhã a termos uma vida de arrependimento, de confissão dos nossos pecados. Né? A gente vai ver um coração arrependido, né? Um coração disposto a voltar-se para Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem arrependimento, tem mudança do nosso caráter, transformação das nossas atitudes e das nossas decisões. Então, Esdras, ele ensina o caminho para o arrependimento. Então, a gente vai ver aqui brevemente em Esdras 10, eu só vou repetir aqui o texto novamente, só um minutinho, que fala, então o sacerdote Esdras levantou-se e disse-lhes, vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos das mulheres estrangeiras. A comunidade respondeu em voz alta, você está certo, devemos fazer o que diz. Gente, através da vida de Esdras, ele leva uma multidão de gente também a se arrepender. Que não basta sentir, né, gente? A gente precisa confessar
Porque não é suficiente simplesmente, eu lamento por ter feito isso. Não. Nós precisamos tomar uma atitude igual Esdras teve. Praticar esse princípio do arrependimento nas nossas vidas. Então ele decidiu, Esdras, decidiu praticar o arrependimento e compartilhar esse ensino com o povo de Israel. E através desse ato que ele fez, o povo concorda em renunciar, né? Toda aquela contaminação, gente. Aquilo trouxe contaminação para o povo. Pensa. E aí, a gente finalizar aqui, Esdras 10, 16, também tem uma passagem interessante. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de famílias, um de cada grupo de famílias, né? E todos eles foram chamados pelo nome, e no primeiro do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso, né? Então, o que aconteceu ali? Sacerdotes que se contaminaram tiveram que abrir mão dessas mulheres. Umas até já tinham até filho. Então pensa, queridos. Pensa. Tem que se desfazer de tudo, aquela contaminação e ainda dos filhos que foi gerado através desses relacionamentos com essas mulheres estrangeiras. Então, Esdras, de uma certa forma, ele gerou um propósito. Então, o que acontece aqui? Todos foram contagiados através da vida de Esdras, através de uma confissão, de um arrependimento a estarem unidos dentro de um propósito, entendendo que o nosso Deus, ele é santo, e ele não compactua com misturas, ou seja, com contaminação, né? O verdadeiro avivamento, querido, genuíno, é aquele avivamento onde, através do coração dos filhos de Deus, ao verdadeiro arrependimento. Ao verdadeiro arrependimento. Então, a gente vê nesse capítulo 10 o desfecho, a unidade para um propósito. E que propósito é esse? O processo de santificação. Processo de santificação. E é na santificação diária que nós nos aproximamos de Deus. Então, nessa manhã, que você possa ser contagiado através dessa palavra, através desse ensino, a ter uma vida de arrependimento. Porque através do arrependimento, nós vamos chegar, a Igreja de Cristo, ela vai viver realmente o verdadeiro avivamento. É isso que nós temos orado. Como intercessor, né, nós temos orado, intercessores que aqui estamos, né, nós temos orado, pedindo a Deus, Senhor, traga o avivamento à igreja. Mas esse é o avivamento genuíno, querido. Não é simplesmente barulho. Não é simplesmente levantando a mão, nós estamos vivendo avivamento, verdadeiro avivamento. É quando a igreja de Cristo estiver igual na posição de Esdras, se compadecendo com o pecado, se colocando na brecha. Senhor, nós nos arrependemos pelas mazelas de tantos líderes da igreja que muitas vezes se corrompem com aquilo que contamina a tua pureza. Então essa palavra ministrou muito no meu coração e que essa porção possa ministrar a cada um de nós nessa manhã e colocarmos isso como prática. Amém, queridos? Como ensino e praticar, porque não adianta só ouvir, nós precisamos praticar. Então, eu quero convidar a você, a partir de hoje, a partir de agora, né, a gente já fazer uma análise, confessando e se arrependendo ao Senhor nessa manhã.
no decorrer desse dia, Deus vai ministrar na sua vida, e que nós, em unidade, nós possamos gerar isso, o avivamento genuíno. Amém, queridos? Shalom, shalom. Fiquem na paz.